Como que foi? Assim, você falou que o seu joelho não tava lá as coisas e tal, mas como é que foi pra chegar na Band, assim, convite e tal? O processo de ter parado de jogar bola foi um processo doloroso, né? Sempre imagina. Sempre é quando o cara não tem a lesão, né? Não tem esse motivo pra parar, já deve ser difícil. Eu tive um motivo pra parar, que foi a minha lesão de cartilagem, um desgaste de cartilagem que eu tive em 2000. Eu tenho a mesma coisa, sabia? Eu tenho a mesma lesão. Então é terrível, assim. O meu é genético, não sou. A minha patela não tá no lugar certo. Sim. Aí rompeu a cartilagem do coisa terrível, ali. É terrível, assim. Eu, de verdade, eu não desejo pra ninguém, assim. Eu sinto dor 24 horas. 24 horas eu sinto dor. Então, o pouco de exercício que eu faço hoje, além do que eu tava falando lá no início, que é dessa questão de cuidar da imagem, que tá na TV e tal, e enfim, um atleta sempre é atleta. Então, eu coloquei isso na minha cabeça e passei a me cuidar, porque eu engordei muito, depois eu emagreci muito. E hoje eu tô bem, enfim, tô satisfeito com do jeito, da forma que eu tô e da forma que eu levo a minha vida esportiva, se pode dizer assim, né? Eu treino, enfim, comecei a fazer aula de tênis, então eu tô sempre fazendo alguma coisa pra tentar manter o máximo possível do peso, sem abrir mão de tomar minha cerveja, tomar minha braminha, tomar meus negocinhos, de ir pra noite, dar uma curtida com a nega véia. Eu não abro mão, né? Eu também não sou aquele cara, mano, eu não posso comer nada, tá ligado? Tipo, como a cada 3 horas. Não, eu não sou assim, não. Eu vivo a minha vida. Eu tento só equilibrar pra não dar uma largada. Não, mas é esse processo pra... Tô zoando. Esse processo pra você parar, pra eu parar de jogar futebol, que foi um processo doloroso por causa da minha lesão. Felizmente, eu sempre fui um cara muito religioso, os meus pais também muito religiosos e tudo mais e tal. E eu lembro que nesse processo de parar, numa dessas, enfim, reuniões de cultos que a gente fazia em casa, os meus pais, eu e tal... eu ouvi do pastor Toninho, que eu mando até um abraço pro pastor Toninho, que a gente ainda se fala até hoje, um parceiraço meu. Ele falou, cara, Deus fecha uma porta e abre uma janela. Porque eu tava num momento muito cruel, assim, dessa tomada de decisão de largar. Porque a minha cabeça tava, milhão, voando, cara, só que o meu corpo não tava... A dor tava sendo maior, tá ligado? E eu falava, puta, não dá mais. Aí, aí me abria com meu pai, me abria com meu irmão e tal, um amigo. Os caras, a principal preocupação era não poder jogar ou, tipo, ficar desempregado? Não, parar de jogar, me aposentar, parar. O desempregado, eu bem fisicamente, eu não ia ficar desempregado nunca. Porque, graças a Deus, Deus me deu um talento que eu soube aproveitar esse talento que eu tive como jogador. Mas, tava com 30 anos, cara. Então, tipo, eu tava no auge do amadurecimento, do entendimento do jogo. E de repente, cara, eu comecei a perceber que não dava mais, mano. Eu acordava e falava, mano, não dá mais. Eu acordava pra ir no banheiro, eu ia mancando, cara. E aí, como é que eu vou sair agora? Eu tenho um treino 10 horas, tô indo no banheiro, dar uma mijadinha e tô indo mancando. Como é que eu vou treinar daqui a pouco? Então você começa a entrar esse sentimento de impotência, de falar, mano, não dá. E aí um outro detalhe mano, a imprensa vai me descascar. Porque vai começar a me vendo se arrastando em campo, porque eu sempre fui um cara muito ágil e tal, e driblador, e pá. Driblava 3, de repente começa a driblar meio, os caras falam, mano, o Denilson tá legal e tal. E começou a pesar isso também na minha cabeça de, que coisa chata, né, meu? A imprensa vai me descascar, meu. A imprensa vai falar mal de mim e tal, carreira tão legal, tão bacana, né, meu? E aí começou a entrar esse sentimento, esse conflito de sentimentos na minha cabeça, mano. E aí, vou ou não vou? Aí... Mais a crise dos 30. Mais a crise dos 30. Aí eu falava, mano, o que eu faço? Aí, joelho no chão. Pá, e joelhava no chão e pedia a Deus e me dá um sinal, me mostra em sonhos o que eu tenho que fazer. Mano, eu passei, assim, uns meses, assim, nesse perrengue, assim. Aí um dia, numa dessas reuniões, o pastor falou, né, que Deus fechava uma porta e abria uma janela e que Deus não ia me deixar desamparado. Aí eu falei, é isso, cara. Aí nessa madrugada eu joelhei e pedi pra Deus mostrar um caminho pra mim, que eu não tava conseguindo mais... Não tava sendo mais prazeroso jogar bola pra mim. E aí, cara, eu me vi assim, fazendo muito sucesso em outra coisa, assim, eu me vi super feliz e tal no sonho, né? Me vi bem, me vi feliz, via meus pais felizes pra caramba e tal. Mas no sonho tu não sabia exatamente o que era? No sonho eu não sabia exatamente o que era, mas eu via as pessoas que eu amo, os meus pais na época, né? Eu não tava casado ainda e tal. Com a Luciele, não tinha filho, não tinha nada. Então eu via as pessoas, meus amigos, eu via tudo muito, muito radiante, tudo muito, muito feliz. Eu muito feliz, leve e tal. Mas não sabia, cara, o que era. E aí eu lembro que no dia seguinte eu acordei, falei com meu pai e com a minha mãe, tive um sonho assim, assado, não sei o quê. E, cara, vou parar, pai.
vou parar, eu não tô aguentando e tal. Falei com meu pai. Aí meu pai e minha mãe falaram, não, filho, dá pra ir, continua. Pô, você é novo e tal. Eu falei, poxa, pai, não consigo, tá difícil pra mim, assim. A dor tá falando mais alto, eu não tô tendo mais prazer de acordar e treinar e tal. E aí resolvi parar, cara. Resolvi parar. E aí começou a aparecer umas propostas pra jogar futebol e, porra, me pagando muito pouco. E aí eu falava, puxa, não é isso, né? Não dá. E parei. E aí, cara, alguns meses depois, cara, o Zé Emílio Ambrósio, que eu tenho muita gratidão por ele, que era um diretor da Rede TV na época, ele falou, pô, precisava fazer uma reunião com você, me chamou lá na TV. Aí eu fui lá e ele falou, pô, a gente tem um projeto aqui de um programa que é a sua cara e tal, não sei o quê. Aí eu falei, pô, Zé, não dá, cara, eu não levo jeito pra TV, eu sou muito brincalhão e tal, acho que não vira, né? Eu falei pra ele. Aí ele virou pra mim e falou, cara, eu tô te dando uma profissão nova, eu trabalho há muitos anos com TV e tal, e tô te dando uma profissão e que eles vão estar carentes de gente mais jovem, que tem carisma e tal, tá precisando viver uma reformulação e tal. Eu confesso que entrou por um ouvido e saiu pelo outro na época. Tu não viu ali a janela de Deus? Não vi. Aí, pô, fui embora. E aí eu tava namorando a Luciele na época, aí eu falei com a Luciele, falei, pô, mozão, aconteceu um lance aí, o cara me chamou pra trocar uma ideia e tal, falar de um programa de TV e não sei o que, eu não sei se eu levo jeito pra essa parada não, sou muito zoeiro, falo muito na gíria e tal, não sei se eu levo jeito não. Aí minha mulher falou, hoje a minha esposa falou assim, ó, a câmera te namora. Ela falou pra mim assim, ela usou essa frase, ela falou, Denilson, mozão, a câmera te namora. Então, se você aceitar fazer TV, você não vai sair mais. Ela falou assim pra mim. Eu falei, vou pensar. Aí, bom, mas ela passou uns meses, o mesmo cara me ligou. O Zé Emílio Ambrósio, meu abraço e minha gratidão eterna por ele. Falou, pô, tô na Band. A gente pode conversar de novo? Falei, pô, vamos conversar de novo. Aí fui lá na Band de novo. Ele falou, cara, lembra daquele projeto? Então, pô, tô com ele na Band. Faz aí a Copa do Mundo da África. Faz a Copa do Mundo um mês. Aqui num programa com o Milton Neves, a gente vai convidar outros 2 jogadores, que na ocasião acabou sendo o Emerson, que a gente chamava de Puma, né? Que é o volante, e o Vampeta. Junto com o Milton Neves o âncora, chamava Band Mania. Aí ele falou, faz o Band Mania um mês, que é o mês da Copa, que é um resumo do que vai estar acontecendo na Copa do Mundo e tal. E aí depois a gente vê como é que você se sente, depois a gente senta e conversa. E aí eu falei, pai, voltei pra casa, falei, eu vou decidir, vou pensar e te retorno, né? Enfim, cheguei em casa, falei com a minha mulher reforçou o que ela já tinha falado. E aí eu falei, tá, vou fazer, cara. E aí fui fazer o mês, aí fiquei, mano, tô que legal, cara. 11 tô anos. até agora, isso foi em junho, julho ali de 2010 e tô até hoje, cara, fazendo algo que me apaixonei pela comunicação. E acho que eu não saio mais, acho se assim. encontrou eu quero ali continuar de fazendo novo. isso. Então, eu me emociono porque eu lembro desse meu sonho, né? De que eu tava bem, que eu tava feliz, que os meus estavam felizes também. Então, era esse propósito que Deus tinha na minha vida, assim, de abrir essa janela, né? Eu tinha fechado uma porta que foi extremamente prazerosa, né? Até a minha lesão. E aí veio a comunicação, veio a televisão e me apaixonei, cara. A comunicação é algo surreal, assim. Vocês estão fazendo isso agora, é gostoso. É gostoso. Você conversar, falar de futebol, trocar ideia, ouvir outras pessoas. É muito louco, cara, a comunicação. Então eu tô há 11 anos e, cara, eu quero mais, sabe? Quero crescer, quero, sei lá, ter programa. Meu podcast que a gente tá tirando do papel também, que eu acho que é algo bacana que vai ser. Convidei o Chico Garcia para fazer esse projeto comigo e o Chico Garcia aceitou participar desse projeto comigo. Então, cara, lá pro final do mês que vem a gente deve lançar o nosso podcast também. Interessante, legal. E cara, é porque é algo que mexeu comigo muito a área da comunicação. E a cada dia que passa eu tenho me aperfeiçoado mais e mais. E sem perder, acho, o meu jeito de ser, né? Que isso foi algo que o próprio Zé Emílio Ambrósio me falou. Esse negócio que você falou, né, quando te chamaram pra TV e aí você falou, Desculpa a emoção. Nada, cara, que isso.